Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o pastor Renato, vem aqui, Renato. Nossa, Renato vai ficar lá na mídia. Flávia vai trazer a palavra hoje. Vai fazer a apresentação toda, né, do tema, enfim. Os irmãos, estejam atentos, fica de pé, vamos receber ela. Vamos fazer uma oração aqui com o pastor Renato. Peço que Deus realmente fale com você. Fique muito atento no raciocínio das coisas, tá bom? Pai do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá, uma mão para cá, outra no seu coração. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, por mais esse momento, ó Deus. Estivemos aqui louvando, orando, bendizendo, cantando, sim, ó Pai Santo, que Tu és o nosso Deus, que nós nos achegamos ao Senhor, que nós somos dependentes do Senhor. Pai, nós agradecemos por Jesus Cristo que tem nos salvado, tem sido sim o autor da nossa salvação. Pai, te agradecemos também, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que continua falando aos nossos corações. Ah, Deus, que haja liberdade para que o Teu Espírito, ó Deus, venha assim ministrar através da Tua filha, Pai, irmã Flávia, e que os nossos corações estejam preparados, desarmados, para acolhermos sim com mansidão, Pai, toda a palavra do Senhor que será implantada, e que em tudo, ó Pai, possamos crescer e ser transformados no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, para os irmãos, boa noite a todos. Você pode se sentar, mas eu pedi para o pastor Carlos um pouquinho mais de tempo, que da última vez não consegui concluir, e ele tem me dado a incumbência, né, de todo o primeiro domingo após a Santa Ceia, estar introduzindo o tema do mês para os irmãos. E Josué 1, ele é muito rico, né, e desse estudo de hoje, né, eu escrevi 37 páginas, porque temos muitas verdades aqui. Então eu peço que você esteja com a sua mente atenta, com os seus ouvidos abertos e com o seu coração receptivo para ouvir o que Deus tem para nos falar. Hoje nós vamos falar de 4 pilares de Josué 1. Nós vamos falar de 3 verdades do nosso texto base. Nós vamos falar sobre 3 pontos de avanço, sobre 3 níveis de caminhada e sobre as 4 dimensões da presença de Deus. É só isso que nós vamos falar hoje. Então, que você esteja atento aí, com a sua Bíblia aberta, em Josué 1, para que nós estejamos começando. Quando a gente falou o mês de março, e ele tem lá o mês do... O quê? Mês de março? O mês do avanço. O nosso versículo, ele diz: ser forte e corajoso. E é quando a gente vê esse versículo, né, que fala avanço, movimento, seja forte, seja corajoso, a gente geralmente pensa que vai ser um mês motivacional. E não é essa a ideia do mês de março, tá? O mês de março é um mês de reposicionamento de governo. É um mês que a gente vai entender que quando Deus dá uma ordem, Ele está estabelecendo o governo. Então é um mês de tirar o medo e a autossuficiência do trono e colocar Deus e a palavra dEle de volta no trono como o eixo que interpreta a nossa vida. Na Bíblia, a ordem de Deus, ela nunca vem como uma sugestão terapêutica do tipo: seria muito bom se você me obedecesse, seria bem legal se você fizesse isso. Ela geralmente vem como um ato de soberania, e Deus fala, e através da fala dele, ele cria estruturas no caos. Essa é a ideia da palavra de Deus. Em Gênesis, Deus falou e ele ordenou toda a criação pela sua palavra. Nos profetas, ele reordena o povo de novo através de instruções claras como: volta, abandona os ídolos, pratica a justiça. Em Jesus, o chamado dele é segue-me.
não é um chamado contemplativo, não é um chamado para você ficar admirando a beleza do Criador. É um convite para você realinhar a sua vida, um comando. Então, março é um mês, escreva aí essa frase para você colocar lá na sua geladeira. Março é um mês de avançar sob uma ordem, agir com coragem e caminhar sobre a presença de Deus. Então, quando a gente falou desse versículo e a gente falou de avanço, é sobre isso que nós estamos querendo dizer. A ordem de Deus para a gente avançar, ela está lá em Josué 1, do 1 ao 9, daqui a pouco nós vamos ler. E a ideia de Josué 1, do 1 ao 9, não é que a força e a coragem são sentimentos, mas que elas são uma resposta à ordem de Deus. Eu quero que você preste atenção nesse texto, que Josué ele não estava pronto emocionalmente para fazer nada. Ele foi comissionado por Deus. Deus não perguntou para ele se ele estava se sentindo capaz, Deus simplesmente deu a ele uma ordem e ainda disse assim: não fui eu que te ordenei. A fé vai começar quando a gente entender quem está dando essa ordem. Então nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 9, depois eu vou estar pontuando algumas coisas. Ele diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar, grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes nele medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E aí no verso 9 ele está dizendo: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não fique com medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você for. Então vamos entender um contexto rápido aqui. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que Moisés morreu. Então o povo está diante da terra prometida e agora Josué precisa liderar esse povo. Ele nunca liderou uma nação antes. Ele não sabe como é que faz. E Deus fala com ele 3 coisas: uma ordem, um alerta e uma promessa. Então Deus dá uma ordem para ele, Deus faz um alerta para ele e Deus dá uma promessa para ele. Qual a ordem? Vai lá. Qual a ordem que ele recebeu? Para ele fazer o povo passar para conquistar a terra. Um alerta: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E aí ele termina com uma promessa: que se ele não desanimar, não se apavorar,
Deus vai andar com ele. Vamos entender um pouquinho a visão teológica de Josué 1. Por que a gente precisa prestar atenção nesses 9 versículos? Porque esse é um modelo espiritual de transição e conquista. Quem aqui quer conquistar? Quantos de nós passamos por momentos de transição? Então esse é um modelo. A estrutura do capítulo, ele revela 4 pilares para qualquer transição e qualquer conquista que eu possa fazer na minha vida. Então a primeira coisa, ele fala sobre uma identidade espiritual. Ele fala sobre uma autoridade delegada. Ele fala sobre obediência à palavra. E ele fala sobre avançar com a presença de Deus. Então esse primeiro capítulo, ele responde à pergunta: como é que o povo de Deus avança nas promessas que ele recebeu? Porque todos nós recebemos promessas, amém? Muitas promessas, poucas promessas, promessas antes de nascer, promessas há muitos anos, talvez promessas hoje, mas todos nós temos promessas. E como eu avanço nas promessas de Deus? Então a sequência é sempre a identidade, porque a identidade, quem eu sou, determina como eu me posiciono. Depois vem a autoridade, porque eu não avanço sozinho, eu avanço sob a comissão de Deus. Depois vem a presença de Deus é a minha vantagem estratégica. E o avanço, a coragem de obedecer, mesmo com medo. Então, primeiro, antes de mandar ele conquistar a terra, e aí nos primeiros 5 capítulos, ele fala sobre a identidade. Então, antes de Deus te dar um território, ele reafirma a sua identidade. Moisés, o meu servo, morreu. Aqui começa uma transição histórica no povo e também começa uma transição na vida de Josué. Entenda, a liderança mudou, mas a missão não mudou. O plano de Deus não depende de uma pessoa. Qual que era o plano de Deus? Levar o povo para a terra prometida. Mas Moisés morreu e agora Deus está desesperado, não sabe o que fazer. Quem vai libertar esse povo? É assim? Não. Deus não depende de uma pessoa. A liderança mudou, mas o plano de Deus não mudou. Ou seja, as mudanças não anulam as promessas. Assim como fui com Moisés, serei com você. Aqui Deus está definindo a identidade. Josué, ele não é um substituto de Moisés. Ele é uma outra pessoa. Olha, Moisés morreu. Agora é você. E assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Então eu tenho uma continuidade da promessa. Deus estabeleceu a missão, a identidade antes da missão. Pensa em Jesus. O que aconteceu com Jesus antes dele começar o seu ministério? Ele foi ser batizado. E aí o que aconteceu? O que aconteceu quando Jesus foi ser batizado, Pedro? Veio uma pomba e falou o quê? Este é o meu filho. Estabeleceu a identidade antes da missão, antes do ministério, ele falou sobre a identidade, porque a identidade vem da aliança com ele e não da capacidade. Outra coisa que nós aprendemos é que transições não anulam promessas. E aí a primeira verdade do texto é que Deus governa as transições. A segunda verdade do texto é que a missão não depende da nossa força. Josué herdou uma missão que era praticamente impossível. Ele tinha que conquistar uma terra que ele não conhecia, ele não tinha a planta interna da terra, ele não sabia como é que funcionava lá por dentro. Ele tinha que enfrentar gigantes, ele tinha que liderar uma nação inteira. Depois de uma pessoa muito
muito boa, uma pessoa muito importante, uma pessoa que liderou por muito tempo, uma pessoa que era amiga de Deus. Agora ele tem que assumir essa liderança. Deus não pediu para ele capacidade, falou assim: Josué, deixa eu ver seu currículo, Josué. Olha, aquela vez ali você me obedeceu, essa daqui você ficou meio vacilante. Ele não fez isso. Ele pediu para Josué obediência. E ele diz: levanta-te agora. Então ele chama Josué a assumir uma posição. E identidade espiritual sempre envolve postura. E aí, dos versos 6 aos versos 7, ele fala sobre a autoridade delegada. Deus governa sempre através de uma autoridade delegada. Seja forte e corajoso. Aparece só nesse texto de Josué 3 vezes. E quando a Bíblia repete alguma coisa, geralmente é porque ela é importante. E o pastor Carlos falou aqui na quarta-feira, se você não veio, você perdeu, que ser forte e corajoso é repetido 9 vezes. Desde o Êxodo até Josué. Moisés disse ser forte e corajoso, Deus disse ser forte e corajoso, Davi disse ser forte e corajoso, Ezequias disse ser forte e corajoso, e para Josué também ser forte e corajoso. Então, quando ele está falando sobre isso e ele está repetindo, geralmente é porque é alguma coisa muito importante. Mas se a gente observar no versículo, vamos voltar lá no 5 e 6. Por que é que ele falou para ele ser forte e corajoso? Porque você fará este povo herdar a terra. Não é ser forte e corajoso porque agora eu vou fazer você ser muito poderoso. É por causa de um povo. Ele tinha uma missão. E geralmente a autoridade espiritual funciona assim: Deus envia, ele sustenta e ele responde pelo resultado. Então, quando você é comissionado por Deus, se Deus te enviou, ele é quem sustenta. E a responsabilidade do resultado também é dele. Exemplos que a gente tem: Moisés diante do mar, Davi diante de Golias, Pedro quando ele estava pregando em Atos. Nenhum desses estava confiando em si. Você acha que Moisés falou assim: não, eu já transformei esse cajado aqui em serpente, então agora eu vou estender ele e vou fazer esse mar abrir? Você acha que a confiança era nele mesmo? Não, eles não estavam confiando neles, eles estavam confiando na ordem que eles receberam de Deus. E ele diz assim: não fui eu que lhe ordenei, e aqui é o ponto central. Ele não perguntou para Josué se ele estava preparado, ele perguntou para Josué: quem que te deu a ordem, Josué? Porque isso muda tudo, porque quando Deus ordena algo, não é uma questão de capacidade, é uma questão de obediência. Vamos ler lá Jeremias 1 e 7? Mas o Senhor me disse: não digas, eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não fica falando que você é só um jovenzinho. Se foi eu que mandei você ir, vai lá e faz. Em Êxodo 3, Moisés também tentou argumentar com Deus. Mas o padrão bíblico é claro: Deus chama pessoas, mesmo que elas não estejam prontas. Antes delas estarem preparadas, Deus já chama essas pessoas. Mateus 28, do 18 ao 20, nós lemos sobre o chamado de Jesus. E ser chamado não é uma coisa muito fácil. Quem aqui já recebeu uma tarefa difícil? Uma tarefa lá da escola? Difícil. Tarefa de divisão agora, né, Maria? Tá difícil. Tarefa de fração. Uma tarefa difícil. Uma responsabilidade no trabalho que você não tinha antes. Agora você tem que cuidar de alguém e antes você não cuidava.
Então, às vezes, quando a gente recebe uma tarefa difícil, nosso primeiro movimento é dar aquele passinho para trás. É pensar, acho que não vai dar certo. Ou não, você pensa, nossa, que legal, um novo desafio. Depende da sua personalidade, né? Toda tarefa importante precisa de 3 coisas: uma ordem, uma instrução e uma garantia. Uma ordem, vamos fazer a página da 1 até a 10. Uma instrução, como que eu vou fazer isso? Você aprendeu lá na escola, como é que faz, onde coloca o número, se sobe, se desce, se junta, não é? E uma garantia, se você aprender isso, você vai tirar 10 e vai passar de... Isso. Assim também, todo avanço espiritual começa com 3 coisas: ordem, instrução e garantia. Lá em Mateus 28 fala: a autoridade me foi dada, portanto, ide. Mais uma vez, a fé bíblica não começa com desejo, ela começa com uma ordem. Abraão, sai da tua tenda. Noé, vai construir uma arca. Pedro, lança as suas redes. Deus está governando através de palavras liberadas. A instrução, Deus nunca manda só você fazer, Ele ensina como faz. E Jesus disse, ensinando-os a guardar. Você nunca pede para o seu filho fazer algo sem antes ter ensinado como faz. Esse é um princípio bíblico, né? Então, Deus me ensina como fazer, depois Ele me manda a fazer. Por quê? Porque a instrução protege do erro. Porque quando eu não sei como fazer e eu tenho que adivinhar, a chance de eu errar é muito... E às vezes eu erro mais do que uma, porque eu não sei. Então a instrução, ela me protege do erro. E é isso que Deus está fazendo aqui, nos instruindo. E a garantia, eis que eu estou convosco. A missão não depende da nossa força, ela depende da presença de Deus. Quando um pai fala para o filho pequeno, vamos atravessar a rua, a criança segura a mão do pai e atravessa a rua. Não porque a criança ficou mais forte, mas porque o pai agora está com ela. E assim funciona a fé. Não estamos mais fortes, não vamos atravessar a rua porque agora nós somos grandes, mas porque o Pai está conosco. Não fui eu que lhe ordenei, a autoridade não nasce de nós. A autoridade nos é delegada. E aqui, quando Deus ordena que façamos algo, Ele assume a responsabilidade pelo resultado, pelo sustento. E nesse texto nós vemos 3 níveis de caminhada. Primeiro, a pessoa está caminhando por conta própria. É o esforço humano. O segundo, ela está pedindo a direção, ela está em busca de uma direção espiritual de Deus. E a terceira, ela está vivendo sob comissão. Ela está obedecendo uma ordem direta que Deus deu. Josué, ele estava nesse terceiro nível. E aí a terceira verdade do texto é que força e coragem não são espirituais. Ser forte não é não ter medo, é agir apesar do medo. Então só em Josué 1, ele repete, seja forte e corajoso 3 vezes. Deus nunca falou para Josué, sinta-se forte, Josué. Eu tenho a força. É assim? Ele falou, seja forte. Ou seja, a força, ela é uma decisão, ela não é uma emoção. E ele diz assim, não se apavore, nem se desanime. E agora Deus identifica 2 inimigos do avanço.
Primeiro, o medo, quando eu estou olhando demais para o futuro, ou o desânimo, quando eu estou preso olhando no meu passado ou no meu presente. Esses dois sentimentos, o medo e o desânimo, eles paralisam todo o movimento. Por isso é que Deus trata os dois. Seja forte e seja corajoso. Força para enfrentar o medo e coragem para enfrentar o desânimo, né? Coragem em obedecer apesar do medo. E Josué 1:9, ele tem 4 partes. Primeira parte, a ordem. Não fui eu que te ordenei? A segunda, uma atitude. Seja forte e corajoso. O terceiro, um confronto. Não se apavore, nem se desanime. E depois ele tem uma promessa. Eu estarei com você. Qual que é a solução para o medo e para o desânimo? Ele já fala aqui no texto. Qual que é a solução? A presença dele. Eu estarei com vocês. Uma menina que está com medo de dormir no quarto no escuro, com a luz apagada. Aí o pai fala para ela, eu estou no quarto do lado. E ela dorme tranquila. Por quê? Porque o escuro mudou? Não, porque ela sabe que agora o pai está perto dela. Essa é a ideia. A presença de Deus é que vai tirar o medo e o desânimo de mim. Quando Deus está conosco, o território não se define por resultado. E o tamanho do desafio também não define o nosso resultado. Quem define o nosso resultado é Deus. O medo, o que é o medo? Uma imaginação negativa do futuro. Eu começo a pensar no que pode dar errado. E aí eu crio um monte de cenário que ainda não aconteceu, nem existe. Olha, se eu fosse roteirista de filme, de coisa ruim, né? Então o medo, ele paralisa a nossa decisão por uma coisa que nem existe, por um cenário que eu criei na minha cabeça. E o desânimo, ele vem pelo cansaço acumulado ao longo da minha caminhada. É quando a minha alma diz, não vale mais a pena tentar. Olha, eu já orei tanto por isso, não aconteceu. Acho que não adianta mais orar, não. Eu já fiz tanto isso, não deu certo, eu não vou fazer de novo, não. Então o desânimo faz isso. O medo olha para frente, o desânimo olha para trás. E os dois nos impedem de andar. A única forma de andar é olhar novamente para Deus. Deus não manda a gente sentir coragem, Ele manda a gente não parar. Eu estarei com você. Josué não venceu porque ele era forte, ele venceu porque Deus estava com ele. Êxodo 33:15 diz, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Mateus 28:20 diz, e eis que eu estou convosco todos os dias. A presença de Deus é a vantagem espiritual do povo de Deus. Somos povo de Deus? Então nós estamos cobertos por Deus. Nós podemos dormir seguros mesmo no escuro, porque Ele está no quarto do lado. Vamos ler Salmo 139, do 7 ao 10. Nós sabemos de cor. Ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se eu tomo as asas como da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustenta. Dá para ter medo depois de ler isso? Como a gente interioriza essa verdade, como a gente vive isso. Porque a promessa de Deus, ela não é uma promessa geográfica. Ela é uma promessa de presença constante. E aqui eu tenho as 3 dimensões da presença. Primeiro, Deus está comigo no começo da caminhada. Quando eu começo alguma coisa nova, Ele diz que está comigo. Ele está comigo no meio da caminhada, quando começou a aparecer um monte de pepino, um monte de pedra no caminho, e eu estou querendo desistir porque está cheio de dificuldade. Ele também está comigo. E Ele termina dizendo que Ele está comigo no fim da caminhada, quando finalmente eu alcançar a minha vitória. Ele também vai estar lá. Nós temos um exemplo bíblico muito claro disso. A Bíblia repete várias vezes na história de José. Quando ele estava no poço, o versículo diz assim: e o Senhor era com José. Quando ele estava na prisão, o texto diz: e o Senhor era com José. E quando ele vai para o palácio, o texto repete mais uma vez: o Senhor era com José. Quando você entende que é o Senhor que está junto com você, o seu medo deveria diminuir, a sua confiança aumentar e a obediência se tornar possível para você. Você já se sentiu sozinho alguma vez? Às vezes a gente vive com uma sensação de abandono, mas a Bíblia nos ensina alguma coisa diferente. Davi pergunta ali: para onde eu fugirei da tua presença? E ele cita 3 lugares: o céu, as profundezas da terra e o extremo do mar. Ou seja, não tinha lugar para onde ele quisesse fugir que Deus não ia ver ele. Do mesmo jeito que não tem lugar para onde você queira fugir, você vai conseguir se esconder de Deus. Se a gente entrar numa caixinha bem fechadinha, a gente esconde de Deus, Maria? Não esconde. Se a gente entrar embaixo da mesa, a gente está escondido de Deus, Clara? Não está escondido de Deus. Então, por que às vezes nos sentimos abandonados? Porque às vezes temos medo de seguir, sendo que Ele já disse que não tem como a gente fugir da presença dEle. José, ele foi vendido. Ele foi preso, ele foi esquecido. Ninguém mais lembrava dele. E a Bíblia diz: o Senhor ainda era com José. Quando ele estava lá no poço. E Daniel na cova dos leões? Será que ele ficou esquecido de Deus? Será que lá, no meio da fornalha, os meninos conseguiram fugir de Deus? Estava muito fogo lá, não dava para enxergar eles. Mesmo assim, a sua presença estava com eles. Vamos pensar num garotinho que está tentando empurrar um carrinho de brinquedo bem grande. O Heitor, né? Está para chegar. Se a gente der um carrão para ele desse tamanho, ele só tem 9 meses. Ele talvez não vai conseguir empurrar o carrinho. Mas se o pai ou a mãe dele colocar a mão junto, o carrinho agora vai andar. A força não vai mudar. Ele não vai ficar mais forte. Mas quem ajudou ele, mudou. Agora ele tem uma ajuda. E durante esse mês de março, nós somos convidados, nós vamos ser convidados, né, a refletir sobre a força, sobre a coragem, sobre avançar. A ideia é que a gente aprenda que o verdadeiro avanço, ele não começa nas nossas circunstâncias, mas ele começa no nosso interior. Muitas vezes o que nos impede de caminhar não é uma falta de capacidade, não é uma falta de oportunidade, nem são falta de promessas, mas um coração que ainda está paralisado pelo medo, pela culpa, pela vergonha.
E o meu desejo é que ao longo dessas semanas Deus nos lembre de que a fé não é ausência de luta, mas que é a decisão de continuar a caminhada, confiando na mãozinha que está empurrando a nossa história, confiando na presença dele. Quando você estiver orando, peça que o Espírito Santo traga à luz. Se você ainda tem algum medo, se você ainda tem alguma culpa, se você ainda se sente envergonhado por algo, para que quando a gente traga essas coisas à luz, nós possamos receber a graça de Deus, para que a gente dê novamente um passo de obediência. Que a gente consiga obedecer a Deus, que a gente encerre esse mês com a convicção de que Deus nos chama para viver uma nova estação. Não é para viver preso no passado, mas é para andar na direção do que Ele está construindo. A mesma voz que falou para o povo de Deus, seja forte e corajoso, continua falando para nós hoje. Sejamos fortes e sejamos corajosos. O caminho vai exigir talvez decisões, talvez você vai ter que lutar aí para ser mais confiante, talvez você vai ter que perseverar um pouquinho mais naquela dificuldade, mas que você caminhe na certeza de que você não está sozinho. O Deus que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele vai permanecer conosco a cada passo, para que a gente siga com fé, sabendo que Deus continua conduzindo a nossa história e que o objetivo de tudo que nós passamos é sempre formar um coração que confia em Deus, um coração que obedece e por confiar e obedecer, um coração que avança. Então, a nossa ideia no mês de março é que nós não nos esqueçamos de por que nós estamos querendo avançar. Nós estamos querendo avançar porque nós temos um reino para implementar nessa terra. Nós precisamos confiar em Deus que nos comissionou. Não enterre mais um mês o seu ministério. Não encerre mais um mês sem cumprir o seu chamado. Não passe mais um mês suspirando pelaquela promessa que você recebeu. Lembre-se, postura. Todo avanço espiritual começa com uma postura. Nós somos chamados nesse mês para nos lembrar da presença de Deus, para colocar diante dele os nossos medos, as nossas culpas, as nossas vergonhas, o nosso desânimo, às vezes o nosso desânimo espiritual, para que nós possamos descansar nele. Porque se ele nos chamou, ele vai garantir o resultado. Amém?